Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. Uma coisa que eu gosto de fazer muito e eu recomendo que você também faça é observar a pixel art de outros artistas para poder tentar entender um pouco do processo utilizado para chegar naquele resultado. Principalmente artistas que fazem um estilo de pixel art que geralmente eu curto ou que eu queira chegar naquele nível. Então eu gosto de fazer esse exercício. Eu gosto muito de olhar artes de jogos mais antigos, da era 16 bits principalmente, jogos do Super Nintendo, Mega Drive, e é muito interessante você fazer isso, você pegar um artista ou pegar um jogo que tem um estilo de pixel art que você curte e que você queira trabalhar naquele estilo e passar a estudar, observar as cores, observar mais ou menos a quantidade de cores que se utiliza ali naquela arte, como que é feito a parte de sombra e luz, para você entender um pouco mais. Então estudar bem detalhado, pega a imagem original, dá zoom na imagem, observa como que é a passagem de sombra para luz, como que são as animações, quantos frames, tudo mais, para você entender o processo e saber mais ou menos se guiar para chegar naquele resultado. E um artista brasileiro, inclusive, que eu gosto muito de acompanhar o trabalho, é o Danilo Dias, da Joy Masher, que ele tem um trabalho de pixel art muito interessante. Como eu curto muito as artes dos jogos da era 16 bits e os jogos da Joy Masher, eles trazem bastante dessa pegada 16 bits, não só nas mecânicas, mas também no visual, na estética, né, geral, da parte gráfica, a parte sonora. Então eu gosto de acompanhar os trabalhos do Danilo, pelo fato de que às vezes é bom você acompanhar um artista contemporâneo que faz um trabalho atual, com ferramentas atuais, e que faz um trabalho semelhante àquilo que você deseja. E eu observei uma coisa, tanto nas artes da Joy Masher, quanto nas artes de outros artistas, eu percebi um pequeno detalhe que às vezes passa desapercebido, mas que dá um resultado muito interessante que você também pode utilizar aí na sua pixel art, que é a solução que esses artistas utilizam para dar profundidade no sprite de pixel art. Porque como a gente trabalha com uma imagem 2D, é um certo desafio você criar essa sensação de profundidade, já que você está trabalhando com algo 2D e não com o 3D. Então acaba sendo um desafio. Mas existe um pequeno macete que você consegue sim criar um efeito de profundidade bem interessante com apenas um pequeno detalhe. Então eu vou mudar aqui a visão para compartilhar a minha tela. Eu peguei aqui algumas imagens que tem um pouco dessa ideia, desse princípio, para poder passar aqui para vocês, e também vou mostrar como que eu apliquei esse conhecimento na minha arte, porque é muito importante isso. Não adianta você só querer copiar um estilo. Querer copiar um estilo e só copiar literalmente aquela arte não vai resolver nada para você. Você tem que estudar aquela arte, observar bem. Se possível, dependendo se houver essa possibilidade, né, buscar informações de como aquela arte foi feita. Porque tem muita arte que às vezes você pode pensar, não, eu vou fazer isso aqui tudo na mão e eu quero chegar nesse resultado. Só que às vezes por trás daquela arte tem um trabalho de 3D, por exemplo. Muitas artes da SNK, se eu não me engano a Konami também utilizava muitos recursos 3D. Então fazia parte 3D, depois fazia os retoques e detalhes finais de forma manual, em pixel art mesmo. Então você tem que entender um pouco o processo também, porque não adianta você querer chegar num resultado e não compreender a técnica que foi aplicada ali.
ou compreender a técnica que foi aplicada ali e não saber aplicar aquilo para a realidade da arte que você está fazendo. Então, beleza. Então, vamos aqui. Aqui eu tenho os sprites do jogo Shinobi. E o que é esse macete que eu percebi que esses artistas utilizam? É criar um efeito de luz e sombra que gere ali uma profundidade. Se você observar, por exemplo, esse sprite aqui, que está bem perceptível, talvez não esteja por enquanto, porque eu ainda não expliquei, mas olha só. Se você olhar esse pedaço aqui, deixa eu criar aqui uma camada só para poder rabiscar. Apesar que eu estou com o mouse e vai ser um pouco complicado aqui. Se você observar esse pedaço, você vê que ele tem mais nível de luz do que, por exemplo, esse restante. Ou, por exemplo, essa cor aqui, que é tipo um branco, não chega a ser um branco, é um cinza, ela está presente nessa região, mas ela não está presente nesse braço, nessa perna. Esses pedaços aqui, por exemplo, eles estão com tons mais escuros. As áreas de iluminação são mais escuras do que essas áreas aqui. E são em um espaço menor. Então, por exemplo, aqui, essa região aqui, olha só como é que é bem mais escuro do que esse pedaço. Isso aqui ajuda a criar um efeito de profundidade. Você, por exemplo, iluminar mais de um lado do personagem, por exemplo, mais o lado da direita do que o lado da esquerda, porque isso vai gerar aquela sensação de que essa parte aqui está mais à frente, enquanto que essa daqui está mais ao fundo. Então você gera essa sensação de profundidade dentro do próprio personagem. Ou seja, você coloca essa área que está mais próxima do observador, mais iluminada, com mais cores de luz, enquanto que essas áreas mais afastadas ficam com uma menor quantidade de iluminação. Aqui, por exemplo, já foi colocado, ó, já tem essa iluminação aqui, porque quase que está no mesmo nível. Então, se observar aqui, tem alguns sprites que tem um pouco da iluminação nessa área que seria mais escura, porém, quando o personagem está mais de lado possível, que é quando ele está andando, né? Essa parte aqui fica toda mais escura. É como se ela tivesse entrado na área que não recebe iluminação. Então aqui, por exemplo, o personagem está quase de frente e recebe a luz. Normal. Quando ele fica de lado, aí já muda a iluminação. Então isso aqui é muito interessante. Eu tenho aqui outras imagens. Tem aqui do jogo Demon's Crest, do Super Nintendo. Também tem esse recurso utilizado. Por exemplo, aqui, ó, nessa animação aqui do Idol, a gente percebe que esse pedaço de cada personagem, que seria o lado esquerdo dele, é bem menos iluminado do que o lado direito. Se você observar, faz meio que esse desenho aqui, ó. Ele pega bastante iluminação aqui e aqui, por exemplo. Isso faz gerar a sensação de que esse pedaço aqui do personagem está mais próximo do observador do que esse outro pedaço aqui, que estaria mais afastado. Aqui também, olha só. Aqui é bem mais escuro do que essa região aqui. A barriga dele também é mais escura porque ele fica meio que inclinado para frente. Então essa região aqui gera uma sombra nesse pedaço. Então é bem interessante esse macete de você colocar mais luz de um lado do personagem do que de outro. Mais propriamente, a luz, mais iluminação na área mais próxima do observador. Tenho aqui também alguns sprites do jogo Final Fight, do Super Nintendo também, que dá pra gente observar isso. Olha só, quando ele está andando, aqui é bem mais escuro, essa região, essa perna, que está mais afastada, do que essa que está mais próxima do observador. Aqui já fica um pouco mais iluminado essa região, porque ele está quase
meio que não está totalmente de frente, mas ele está com a perna em outro ângulo. Quando ele está mais de lado possível, aqui fica bem mais escuro, para gerar essa sensação de profundidade. Alguns jogos do Nintendo 8 bits também, que tem aquele fundo todo escuro e uma iluminação bem forte, como por exemplo o Batman do Nintendinho, que é um jogo excelente também, difícil, mas muito bom. Ele usa bastante esse recurso. É como se eles tivessem pintado um fundo todo preto lá na hora de fazer a pixel art, e aí eles vão pintando as áreas iluminadas. É como se fosse um estilo Caravaggio, que é o artista plástico da Renascença. Renascença não, ele é do período barroco, que trabalha muito com essa questão de ter sempre uma área muito escura, um fundo todo escuro e só ali o destaque das áreas iluminadas. É um artista que eu gosto muito e que tem muitos jogos do 8 bits que tem meio que essa pegada. Você vê mais área escura do que áreas iluminadas. Os detalhes estão mais nas áreas iluminadas. Aqui eu tenho também a arte da Joy Masher. Isso aqui é do jogo Moonrider, que vai ser lançado em breve. Se você pesquisar aí na Steam, você vai encontrar ele. Aqui a gente vê bem evidenciado essa questão, olha só. Todo esse pedaço aqui, da esquerda, da direita do personagem iluminada, e o pedaço da esquerda, que está mais afastado, mais escuro. E além de ser mais escuro, tem uma quantidade menor de cores, né? E a gente tem aqui a cor da Line Art, que seria uma cor do tom mais escuro. Temos esse segundo tom e esse terceiro tom aqui, essa terceira cor. Essa área mais iluminada tem a Line Art, tem esse daqui que é meio que um roxo, um cinza escuro, o verde e esse cinza claro, quase que branco. Então aqui dá pra gente ter essa sensação de profundidade, como se esse pedaço aqui tivesse mais afastado. Isso gera aquela sensação de tridimensionalidade. Aqui nesse robô a mesma coisa. Note que esse pedaço aqui, que é o que está mais próximo do observador, tem uma quantidade maior de cores e tem uma quantidade maior de iluminação. O espaço da iluminação é maior, a área, e também as cores são mais claras. Enquanto que esse pedaço aqui, que seria a área mais afastada, já fica mais escuro. Olha aqui esse ombro do robô e esse ombro de cá. Esse aqui tem bem mais uma quantidade bem maior de cores e de iluminação, e gera essa sensação de que isso aqui está mais próximo do observador do que esse lado de cá. Aqui também, ó, só que no caso aqui ficou o contrário, é como se fosse o sprite invertido. A gente tem uma quantidade, percebe-se mais iluminação aqui do que no lado de cá. E como que eu apliquei isso no personagem do meu jogo? Foi bem simples, como meu personagem é mais simplificado e tal, foi mais fácil, digamos assim. Aqui eu coloquei grande parte da iluminação também nesse lado direito do personagem. Então tem aqui na parte do rosto, a parte iluminada dele é mais esse pedaço do que esse de cá. É como se esse pedaço aqui do rosto tivesse mais afastado. Então ele está mais escuro, essa parte aqui do corpo toda, a própria perna do personagem aqui tem mais, os tons são mais escuros do que os de cá, e isso ajuda a gerar a sensação de profundidade no sprite. Então é uma técnica bem interessante que você pode utilizar, bem simples inclusive, não é nada demais, ou seja, é só você basicamente mudar a maneira com que você ilumina o seu personagem, trabalha luz e sombras, e deixar as áreas que estão mais afastadas ali do personagem mais escuras,
e as áreas mais claras, mais próximas do observador, você deixa mais claro. Uma dica, inclusive, para você fazer isso com mais qualidade, e que é o processo que eu utilizei, é o seguinte: é você pintar primeiro as cores escuras e depois você vir pintando as cores mais claras. Porque existem várias formas de você pintar uma pixel art. Você pode, por exemplo, começar com um tom médio, que seria um tom de base, e depois pintar áreas escuras e também áreas iluminadas. Ou então você pode pintar as áreas escuras e depois vir pintando as áreas mais claras. Eu acho que pintar a área escura e depois vir clareando a imagem acaba sendo um processo mais fácil quando você quer gerar essa profundidade. Não é nem mais fácil, né? É um pouco mais intuitivo, porque aí você não vai pensar em sombra, você vai pensar em luz. Ao invés de você pensar onde está a sombra, você vai pensar onde que a luz bate. Então é um pensamento diferente de quando você está pintando sombras. Durante muito tempo eu pintei cor base e depois pintei sombra e áreas iluminadas e funcionava muito bem também. Agora eu passei a fazer mais esse processo. Não existe qual é o mais correto ou qual é o melhor. Isso vai depender muito do resultado que você quer e também do seu gosto pessoal. Eu particularmente estou achando melhor quando eu quero trabalhar com essa profundidade, com esse ar mais obscuro na imagem, né? Com mais áreas escuras e áreas claras bem pontuais para deixar bem definido aquela tridimensionalidade, aquela profundidade. Aí eu prefiro começar da área escura e depois ir pintando a luz. Mas é outro processo, é um processo bem diferente. Pensar em onde pintar a luz é diferente de pensar onde pintar as sombras. E na minha percepção também, o que eu percebi mudando essa ordem do processo, né? Deixar a área escura e pintando a luz, é que você passa a pintar menos. Até mesmo em pintura digital muda bastante. Se eu fosse, por exemplo, pintar meio que no estilo Caravaggio e fosse pintar primeiro os tons medianos, depois os tons escuros, depois os tons claros, eu acabo tendo que pintar muita coisa. Agora, se eu já pinto só a área escura e depois venho clareando só onde precisa, a tendência é que o meu trabalho seja menor. Eu tenho que pintar menos do que eu pintaria se eu começasse com os tons médios. Porque as áreas escuras, eu não preciso pintar ela com o tom médio, depois pintar ela com a área escura. Então eu já pinto tudo escuro e venho só clareando. E a quantidade, digamos assim, de pinceladas necessárias para chegar naquele resultado, assim, ao meu ver, é bem menor do que se eu pintar tom médio, aí depois eu tenho que pintar a área escura e depois eu tenho que pintar a área clara. Então, é diferente. Bom, então é isso aí, é um macete bem simples, tente aplicar aí nas suas artes e que o resultado fica bem interessante. Às vezes a gente nem pensa nisso, nunca parou para analisar esse detalhe dessas artes, principalmente as artes mais ali dos anos 80, 90, da era 16 bits, e que é um macete que é utilizado, uma técnica que era muito utilizada para gerar esse efeito de profundidade, porém hoje em dia se fala pouco desse pequeno detalhe que faz uma grande diferença. Bom, então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comente aí o que você achou dessa técnica e se você já conhecia, se você já utiliza ou se você tem algum outro macete para poder criar esse efeito tridimensional na pixel art. E é isso aí. Nos vemos na próxima. Até mais!